O endemoniado saltou sobre eles e os feriram. O endemoniado saltou sobre ele e os feriram. Queridos irmãos, este texto escriturístico está no livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo 19, o versículo 16, que diz assim: saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno apoderou-se de dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Quem são esses homens? E por que o endemoniado feriu esses homens, venceram eles? Eu explico para vocês. Isso aqui foi a terceira viagem do apóstolo Paulo, a terceira viagem missionária em Éfeso. E Paulo começou a fazer sinais ali dentro daquela cidade. E no versículo 11 diz assim, Atos 19, 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários, milagres grandes. Aí o que aconteceu? Versículo 12. De sorte que até os lenços e aventais eram levados do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Agora que vem o resultado desses homens. O porquê que esses homens foram feridos pelo endemoniado? Versículo 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Aí o versículo 16: saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno apoderou-se de dois e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Então veja bem, queridos irmãos, para se expulsar demônios tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Eles viram Paulo fazendo aqueles sinais, expulsando demônios, né? Eles eram exorcistas, conforme nós lemos no versículo 13, alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Mas aquele demônio não aceitou, porque tem que estar preparado para se expulsar demônios. Mateus 17, 21, Jesus diz assim: essa casta de demônio não se pode expulsar senão pela oração e pelo jejum. Então tem que estar preparado para expulsar demônios. E aqueles homens ali achou interessante, pensou que aquilo ali era coisa que mágico fazia, né? Não procuraram primeiro a conversar com Paulo, a conhecer o Deus de Paulo, e foram querer expulsar. Foram querer expulsar o demônio, e aquele espírito maligno montou em cima daqueles homens e deixou 2 deles nus e feridos. E eles fugiram daquela casa. E também em Marcos 16, versículo 17, a Bíblia diz: esses sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpente, e se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e o curarão. Mas tem que ser aqueles que crer. Não fazer uma coisa porque o outro está fazendo sem conhecer quem é o Deus dele, né? Eles nem sabiam e foram fazer aquilo talvez por... Eles faziam exorcismo e tal,
E foram pensando que era de qualquer jeito. Mas precisa de estar preparado para se expulsar o demônio que está na pessoa, né? Aquele homem estava endemoniado. Então fica aí nessa sexta-feira, nesse dia 11, né? Esta palavra, temos que estar preparados. O próprio Jesus não conversava com Satanás, ele mandava calar a boca e sair dele, mas Jesus orava, né? Passava a noite em oração, jejuava, e ele deixou este exemplo para nós. Então precisamos de estar preparado para nós expulsarmos, né, Satanás da vida das pessoas. Deve de estar preparado, porque não é de qualquer maneira. Então fica aí essa palavra aí, né, que foi lida. E no versículo 17, quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles, e o nome de Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas, olha aí para vocês verem, que essas coisas não é de Deus, tá vendo? Muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do preço, acharam que montava a 50.000 moedas de prata. Então aquelas pessoas que faziam mágicas, né, eles queimou aqueles livros tudo, que eles viram que quem tem poder é o Deus verdadeiro, né, que expulsa demônio, que faz sinais, maravilhas. Versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Cumpridas essas coisas, Paulo propôs em seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acácia, dizendo: depois que houver estado ali, e me necessário ver também em Roma. Então, eu finalizo aqui, né? Paulo pregou em Éfeso e houve este grande reboliço. Então, só se expulsa demônio quando se está preparado, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus, povo abençoado.